No Café com Versículo de hoje, nós vamos falar sobre os momentos que nós temos que usar as amizades, os tipos de amizades na nossa vida. Nas aulas anteriores do Café com Versículo, nós falamos sobre 4 tipos de amizades que Deus usa na nossa vida para que nós possamos nos desenvolver. Nós aprendemos sobre as amizades que curam, nós aprendemos sobre as amizades que são portas de oportunidades, nós aprendemos sobre as amizades de crescimento e sobre as amizades de proteção. Mas a gente aprendeu que essas amizades são ferramentas, é uma mala de ferramenta na nossa vida. E não adianta nada você ter uma mala de ferramenta e não saber qual situação usar cada ferramenta dessa. É sobre isso que nós vamos falar no Café com o Versículo de hoje. Então, as amizades que curam. Vamos falar das amizades que curam. Qual o momento que nós temos que usar as amizades que nos curam? O primeiro momento é quando você se sente uma pessoa, é o momento que você está mais fragilizado emocionalmente. E aqui vale para curar a alma. É aquele momento que a sua alma está precisando de cura. É aquele momento que você está precisando de pessoas que venham trazer cura para a sua alma. Então, aqui tem... É o momento onde você se sente magoado, ressentido. Então, naqueles momentos que você está se sentindo magoado por alguém, ressentido por alguém, você precisa de outra pessoa para te curar. Porque pessoas ferem, mas também pessoas curam. Então, ao mesmo tempo que você teve pessoas ali que te feriram, que te deixaram magoado, você precisa ter pessoas que venham te curar. Outro momento é quando você se sente isolado, incompreendido, quando a solidão aperta você. Quando você estiver num momento de solidão, você precisa buscar pessoas para te curar. Aquelas pessoas que vêm te trazer companhia, aquelas pessoas que vêm te fazer sorrir, aquelas pessoas que vêm te deixar a sua vida mais leve, aquelas pessoas que vêm tirar o peso da solidão. Então, nesses momentos, você precisa das amizades de cura. Outro momento que você precisa da amizade de cura, quando você está se sentindo, quando a sua identidade quando você está se sentindo confuso quanto à sua identidade, quando você duvida do seu valor, quando você duvida dos seus dons, quando você duvida do lugar que você pertence no mundo. Então, Deus te fez uma pessoa única, com capacidades, dons e valor. Mas, em muitos momentos, nós podemos nos sentir que nós não temos valor. Nós podemos sentir que os nossos dons não servem para nada. Nós podemos sentir que nós viemos para o mundo para não ocupar lugar nenhum. E isso tudo não é verdade. Todos nós temos o nosso valor. Todos nós temos os nossos dons. E você precisa saber quem você é no mundo. Você precisa saber os seus dons no mundo. Então, quando você se sentir uma pessoa que duvida do seu valor, que duvida dos seus dons, você precisa de amizade de cura. Daquelas amizades que venham te valorizar, que venham te colocar para cima, que venha falar o quanto você é bom, que venha lembrar você das suas habilidades, daquilo que você é bom. Outro momento que você precisa das amizades de cura é quando você precisa mostrar que você está em um momento vulnerável, passando por um momento difícil e precisa se relacionar.
Então, quando você está passando por um momento difícil, uma crise financeira, está apertando você, crise na sua família, ou alguma situação de doença também. Quando você está passando por um momento difícil na sua vida, você precisa das amizades de cura. Então você percebe que as amizades de cura são para colocar você de pé de novo. Então você precisa buscar as amizades de cura quando a sua alma está fragilizada, quando a sua alma está se sentindo vulnerável. Agora nós vamos falar quais são os momentos que você precisa buscar as amizades que são portas de oportunidades. Por exemplo, quando nós aprendemos que o profeta Samuel foi uma porta de oportunidade na vida de Davi. Então, quando que é o momento de você buscar portas de oportunidade? Quando suas habilidades excedem suas ações. Davi não dava mais para ele ser um simples pastor de ovelha. Ele tinha habilidades que exerciam suas ações, ou seja, Deus percebeu em Davi que ele já não dava mais para ser somente pastor de ovelha. Ele tinha muitas habilidades que excediam as suas ações. Ele cuidava das ovelhas, ele protegia as ovelhas. Olha só, isso não faz uma certa conexão com alguém que cuida de um povo, protege um povo. Então, Deus viu em Davi muitas habilidades para cuidar de pessoas. Então, quando você começar a perceber habilidades na sua vida, você precisa buscar portas de oportunidades. Muitas vezes as suas habilidades vão exceder o ambiente que você vive. Muitas vezes você vai causar conflito, as suas habilidades vão causar conflito nos ambientes que você vive. Você vai ser um pouco incompreendido. Por quê? Porque você já tem habilidades para ir muito mais longe. Então, você já está pronto para algo maior, mas não tem visibilidade. Seus dons estão preparados, mas você precisa aperfeiçoá-los com pessoas que já são desenvolvidas pelos seus dons. Ou seja, os seus dons estão pulsando para serem desenvolvidos. E aí, por exemplo, os dons de Davi já estavam pulsando para ser desenvolvido, mas ele não tinha visibilidade, ele nem era reconhecido pela família de seus pais. Olha que coisa importante. O pai de Davi, os irmãos de Davi, viam ele apacentando ovelha, cuidando de ovelha, matando urso e leão, mas eles não viam habilidades nele para mais nada. Por isso que as portas de oportunidade são aquelas que vão fazer você acessar esses campos onde as suas habilidades são reconhecidas. Você está em transição ou discernimento com o próximo passo. Você mesmo conhece a potência que há dentro de você. Um cara que mata urso e leão demonstra uma coragem potente para governar uma nação. Então, assim, Davi já mostrava uma coragem de governar. Um cara que matava urso e leão tinha muita coragem para governar um povo. Agora, uma coisa importante, mesmo Davi tendo a coragem que ele tinha, tendo a vontade que ele tinha, o coração, as habilidades precisavam ser desenvolvidas. Então,
por mais que Davi era uma pedra bruta. Então assim, não adianta você querer ter vontade, não adianta você somente querer ter força se você não tem habilidade. Por exemplo, Saul era o rei, mas Saul sabia como governar o povo, sabia como falar com o povo, sabia fazer os seus papéis de ofício. Então Davi, ele precisava se aproximar dessas pessoas que tinham já essas habilidades desenvolvidas. Então, os momentos que você precisa, ou seja, você começa a ver que você tem habilidades que não são habilidades comuns, são pedra bruta. Então você precisa dessas pessoas que são portas de oportunidades, são pessoas que já desenvolveram essas habilidades e podem te ajudar. Muitas vezes essas pessoas você pode ser alguém no seu convívio, uma autoridade no seu convívio, alguém que você, um pastor, um mentor, mas pode ser alguém da internet, alguém que você pode acolher como uma amizade de porta de oportunidade. Entende? Você precisa de mentoria, de orientação prática para aprender com quem já trilhou o caminho que você deseja seguir. Então, é que nem Salomão diz, não há nada de novo debaixo do sol. Às vezes a gente tem habilidades, a gente acha que a gente é meio que especial, né? Não, as nossas habilidades já teve outras pessoas que já venceram com elas. Nós temos que encontrar as pessoas que já venceram com elas e ver como que essas pessoas fizeram para que a gente chegue lá. A terceira amizade é qual o momento que nós usamos a amizade de crescimento. Nós falamos também sobre amizade de crescimento. As amizades de crescimento, você busca amizade de crescimento quando você precisa, em um momento que você precisa crescer. Quando a área da sua vida que você precisa de crescimento. Então assim, qual área da sua vida que você precisa de crescimento hoje? Essa área da sua vida que está fraca, que não está desenvolvida, é a área que você precisa buscar pessoas para fazer você crescer. E essas pessoas que vai fazer você crescer são pessoas que já passaram, já viveram essa situação. Então, por exemplo, você está com a sua vida financeira ruim. Então você precisa se achegar a essas pessoas para que essas pessoas possam te confrontar, possam te falar a verdade, possam fazer com que você cresça, para que você evolua. Maturidade. Talvez você é um adulto com comportamentos ainda infantil, com visão infantil. Então você precisa estar num ambiente onde você vai ser confrontado, onde você vai ser moldado e assim você vai crescer. Quando você se sente estagnado, confortável, tudo está bom, mas você não está evoluindo. Este bem-estar te incomoda, você parou no tempo. Então, vai existir um momento na vida que você está parado, você tem uma vida para viver. Então, quando você não está vivendo, significa que você está precisando de buscar novos ares. Significa que você está precisando conhecer coisas novas. Significa que você está precisando entrar em um mundo novo. E eu não estou dizendo que você precisa largar o que você está fazendo, não. Muitas vezes você precisa desenvolver. Você precisa daquela pessoa que vai te pegar e vai te confrontar os seus medos, vai te confrontar sua procrastinação, vai te confrontar sua falta de disciplina e vai fazer com que você cresça. E a última amizade são as amizades de proteção. As amizades de proteção que a gente aprendeu são aquelas amizades que a gente adota
para proteger as áreas da nossa vida. Quando você precisa de pessoas para proteger alguma área da sua vida, quando você está prestes a tomar uma decisão importante, você está começando um empreendimento financeiro, um casamento, uma mudança de carreira, um negócio. Então, quando você está começando coisas na sua vida que precisam de responsabilidades, é muito bom você ter amizade de proteção. Quem são? São pessoas que já passaram por isso e você vai buscar orientação nessas pessoas. Quando você se sente que sua espiritualidade está vulnerável sob ataque, quando você está sendo vencido por tentações, ou quando você está passando por uma atmosfera pesada de desânimo, confusão, e a confusão se instala. Então, quando você está passando por um momento que você não quer orar, que você não quer ler a palavra, que você não quer ler a Bíblia, você precisa de amizade e proteção. São aquelas pessoas que vão começar a te dar conteúdos para você se fortalecer. O ideal é você ter aquela pessoa que você convive, mas se você não convive com o pastor, se você não convive com o mentor, você precisa ter essas pessoas na internet. Eu particularmente tenho o Thiago Brunet, tenho o Diego Menin, tem alguns pastores aqui que, quando eu percebo que eu estou entrando em um campo de batalha, onde eu não quero fazer, onde a preguiça está entrando, onde o desânimo está entrando, eu começo a ouvi-los, e para que eu não pare, para que eu continue. Quando mais que nós precisamos de amizade e proteção? Quando você está entrando em um território desconhecido, um novo ambiente, uma nova fase na vida, e você não tem experiência própria. Por que nós precisamos das amizades de proteção? Porque todas as vezes que nós entramos em uma situação de responsabilidade, quanto mais nós pudermos diminuir os riscos, é melhor para nós. Por quê? Porque já que você está entrando numa situação de responsabilidade, por exemplo, um casamento parece que é coisa simples. Mas se você tem alguém que já te orientou, que já sabe como você escolher uma pessoa, que te fala como escolher uma pessoa, que te mostra os penhascos que tem, que te mostra as decisões que você precisa tomar. Então, isso clareia mais. Não quer dizer que você vai estar isento, mas você tendo uma proteção, isso te ajuda demais. Te ajuda demais. Então, esse foi o nosso Café com o Versículo de hoje. Hoje nós aprendemos quais os momentos que nós temos que buscar essas amizades na nossa vida. Amizades que curam, amizades de porta de oportunidades, amizade de crescimento e amizades de proteção. A aula de hoje, o Café com o Versículo de hoje te ajudou serviu mesmo como uma caixa de ferramenta para você usar na sua vida, para que você possa ir atrás dos seus objetivos? Se sim, deixa seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso, nos vemos no nosso próximo Café com o Versículo. Tamo junto, fica com Deus.